Bom dia, meu nome é Delmar Bittencourt Pereira Júnior, sou farmacêutico bioquímico, ex-professor titular de parasitologia da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, FAFABS, e também dei aulas práticas de parasitologia para Univix. A minha formação foi muito realizada lá no pavilhão Carlos Chagas, no Hospital São Francisco de Assis, no Rio de Janeiro. Me especializei, então, em parasitologia. Então, hoje em dia, como nós estamos com esse problema do coronavírus, eu acho que em vez de falar sobre o coronavírus, que está todo mundo falando e dando suas ideias importantes no caso, vou falar sobre alguns eumintos, ou parasitas intestinais. Começar primeiramente pelo Ascaris umbricoides, que todo mundo conhece como lombriga, que causa a ascaridíase. Esse verme é um verme interessante porque ele, dependendo da infestação, ele pode ser pequeno ou grande. Vamos considerar aí uma infestação de 600, 700, até 800 parasitas. A média de tamanho dele é em torno de 12 centímetros. Agora, se for uma infestação pequena, 3, 4, 9, ele pode chegar até 40 centímetros. Isso porque, dependendo da quantidade, obviamente, a alimentação se torna mais escassa. Então, quando tem muito, eles comem pouco. Então, são pequenos. Quando tem poucos, eles comem muito e são grandes. Esse parasita é incrível. Vocês estão falando em torno aí do coronavírus, em torno de 300 mil no mundo, com algumas mortes aí, vamos botar aí 60 mil mortes no mundo. Nós estamos falando de um parasita que ele tem em média 800 milhões de pessoas no mundo, ou mais, e causa a morte de centenas de milhares de pessoas todo ano. Esse parasita ele tem um ciclo evolutivo interessante porque a gente pensa que sai os ovos nas fezes, você engole o ovo e acabou. Mas tem uma sequência interessante no corpo humano. Olha bem, você está contaminado com ácido umbricoides. Nós sabemos que essas contaminações são feitas em locais, em periferias, que não tem água tratada, não tem rede de esgoto, não tem tratamento de nada na área. As fezes saem diretamente no meio externo, as ruas têm vielas com valas contaminadas, e nessa periferia onde não existe profilaxia nenhuma, as crianças são as mais contaminadas. A pessoa, o ciclo evolutivo em si seria o seguinte: você tem a lombriga, que também considera o ácido umbricoide também é chamado de lombriga, você defeca e nas fezes suas saem ovos. Para você ter uma ideia, tem alguns livros que falam que a fêmea do ácido umbricoide deposita em torno de 15 mil ovos por dia, mas tem outros que falam que deposita 200 mil. Então, é um critério que não tem assim uma definição, mas sabe-se que são muitos ovos todo dia que a fêmea libera. Então, na defecação, as fezes carreiam para o meio externo esses ovinhos. É lógico, se você tiver numa condição interessante, que na sua casa é uma casa boa, tem vaso sanitário, você dá descarga, aquelas fezes vão para um tratamento na rua que é absorvido, levado para uma estação de tratamento, tudo bem, você está fazendo a coisa certa. Mas se você mora num ambiente que você às vezes defeca atrás do muro, ou num tipo de vaso que joga as fezes diretamente em algum valão no meio externo, ou então isso aí carrega esses ovos para uma contaminação geral da área. Tem pessoas, inclusive, que usam fezes humanas como esterco e colocam onde você tem plantação de alface, repolho, couve, esses locais, como aquilo julgado ali como se fosse um esterco. Hoje em dia está mais raro, mas ainda existe em comunidades esse tipo de tratamento das fezes. Essas fezes, então, carregando esses ovos, eles vão contaminar
toda essa área de alimentação. Então você, ao ingerir alimentos contaminados por esses ovos, sem o devido preparo, sem lavar direito, inclusive essas comunidades não têm nem água. Como é que eles vão lavar um alface, uma couve, um repolho, que às vezes come cru? Então, eles simplesmente passam de qualquer jeito, ou passam a mão, ou limpam e comem. Nós já fizemos algumas pesquisas em self-service, onde tinham essas saladas, alface, esse material cru, e nós carreamos isso para o laboratório, fizemos centrifugação e olhamos o sedimento. E achamos coisas, mas muitas coisas, muitos parasitas. Então, dependendo do self-service que você vai comer, tem que ter cuidado, porque você vai se contaminar com alguma coisa. Então, essa contaminação é o seguinte: você engole o ovo, esse ovo tem uma larvinha dentro. Você, no meio externo, quando ele sai, é tipo uma célula embrionária. Ela produz uma larvinha, chamada larva rabiditoide. Depois, essa larva rabiditoide faz uma transformação, se transforma em larva filarióide. Essa larva que é a larva infestante. Então, para você engolir um ovo com essa larva pronta, demora alguns dias no meio externo. Então, aquilo contamina o ambiente, você comeu alguma coisa que se contaminou, bebeu algum líquido contaminado, água de poço, alguma coisa, e essa larvinha no seu intestino, o ovo, na realidade, no estômago, começa a ser digerido. No intestino delgado, essa larva se liberta, a larva filarióide, atravessa a mucosa intestinal, cai na corrente circulatória. Ela é levada, então, pela circulação, ela pode passar por alguns órgãos e tudo mais, faz um estrago aqui, um estrago ali, mas ela vai acabar chegando na fase do coração direito, onde é impulsionada para o pulmão. No pulmão, ela entra, rebenta aqueles capilarezinhos do alvéolo, penetra dentro do alvéolo, e lá ela faz uma transformação de larva filarióide numa larva chamada L3. Essa larva começa a crescer de tamanho, passa a ter 1,2 milímetros, que é chamada, então, uma larva L4, que já tem praticamente uma resistência ao suco gástrico. Aí essa larvinha sobe a traqueia ali, vem até a glote e começa a irritar. Você tem uma tossezinha seca, começa a fazer assim e acaba soltando uma secreção. Se você cuspir, você jogou fora essa larva, mas dependendo do local, você está num baile dançando ou está num restaurante, alguma coisa, você faz assim e engole. Engoliu essa larvinha no intestino, ela atravessa, vai pelo esôfago, no estômago, entra no intestino delgado e ali ela começa a crescer, se torna uma adolescente. Poucas semanas depois ela está um verme adulto. E como verme adulto, começa tudo de novo. Vai depender a patogenia que você vai sentir da quantidade de ovos que você engolir. Então, olha bem, você engoliu 1, 2, 3 ovos, pode ser até que você não tenha nada, o organismo consiga reagir e liquidar essa larva. Mas pode ser que não. Então, essas larvas vão fazer esse ciclo evolutivo, quando passa até pelo pulmão, é chamado esse ciclo de Loss, ela consegue sobreviver e cresce no seu intestino. Se forem poucas larvas, elas serão grandes. E o que ela vai ocasionar vai depender da sua resistência imunológica, vai depender da sua idade, e etc. Mas o grande detalhe técnico é quando você consegue engolir muitos ovos. A contaminação foi muito alta. Então, o que acontece? Na passagem pelo pulmão começam os primeiros transtornos pulmonares. Você tem febre, a eosinofilia vai lá para cima, você tem tosse seca. Durante uma semana você se sente péssimo. Depois que ela consegue sair do pulmão e ir para o intestino, você sente um ligeiro alívio nessa fase respiratória, mas em compensação no seu intestino, ela vai começar a realizar inúmeros problemas. O Ascorbycoides, ele tem uma série de transtornos que você vai sentir ao longo da caminhada desse parasita, certo?
Você pode ter uma infecção até assintomática na fase inicial, dependendo da infestação, mas em compensação, você pode ter a nível de intestino um problema muito sério. Vamos falar que você tem aí umas 600 parasitas, 400 ou mais. Aquilo formam bolos tão grandes que podem fazer a oclusão intestinal. Eles formam um bolo e não conseguem sair. Então eles ficam presos ali, o intestino não passa nada. Então tudo que você comer vai parar aqui e do lado de cá vai ficar vazio. Essa oclusão intestinal é gravíssima e ela causa muitas mortes, principalmente em crianças nessa região. A pessoa fica com aquela barriga abaulada, grande. A oclusão intestinal pode causar necrose nessa área, depois vem a ruptura, infecções violentas e a criança morre por oclusão intestinal. Pode ter um parasita só, dependendo da idade, se é uma criancinha de berço e tudo mais, esse parasita pode entupir o intestino. E eles são tão fortes que eles podem, no movimento deles, eles podem até perfurar o intestino e formar infecções ali no mesentério que você venha a ter problemas seríssimos, podendo chegar até a morte. A fase, então, do ácido lumbricoides no intestino é muito grave. Além de absorver elementos essenciais ao seu crescimento, à sua saúde, ao seu cérebro, ela vai causar diarreias profusas, vai causar uma série de sintomas que você vai passar durante muito tempo com aquilo. Um ácido lumbricoides vive em média de em alguns casos até 2 anos. Então, durante esse período todinho, ele retira de você elementos essenciais. Você tem crescimento menor, você tem a inteligência sua é um pouco afetada. Então, são parasitas extremamente chatos, graves, dependendo da infestação, e comuns a nível de periferia. A infestação, quando eu realizava exames no laboratório, eu trabalho em laboratório há 56 anos. Agora são meus filhos que estão trabalhando, mas eu também dou uma ajuda lá na minha área parasita. Eu tenho 3 filhos farmacêuticos bioquímicos e um neto também. Então, a incidência, quando eu trabalhava com pessoal de periferia, nós tínhamos até 60% de pessoas infectadas por ácido lumbricoides. Depois que você passa a fazer exames só de pessoas que têm convênios, que têm condição de pagar alguma coisa para fazer o exame e tudo mais, essa quantidade abaixou drasticamente, porque o pessoal tem noções de profilaxia, são pessoas com mais condições de trabalho, de vida normal, dentro de uma profilaxia perfeita, então a incidência cai muito. Então, em áreas endêmicas, onde tem muito ácido, são normalmente nessas áreas pobres, que a pessoa não tem condição. O ácido lumbricoides, o diagnóstico para o ácido lumbricoides é fácil. É só entregar as fezes ao laboratório e o laboratório faz alguns tipos de exames específicos. Nós temos, por exemplo, o Catucates, que é espetacular para ácido lumbricoides, apesar de ser uma técnica que foi feita por Stozon Mansoni, mas tem também o método de sedimentação, que eu chamo de método de Lutz, e o pessoal chama de método de Hofmann-Pons-Janet. Eu falo Lutz porque em 1919, Lutz já utilizava esse método. Agora, em 1935, o Hofmann-Pons-Janet publicaram, então passaram a ter o nome dele. O método de sedimentação é um método simples, mas dá bons resultados. Até o método direto, quando a infestação está um pouquinho acima de pequena infestação, você pode encontrar. O ácido lumbricoides também, ele tem essas características, às vezes as fezes são muito diarreicas e tem um cheiro muito forte. Claro que não é por conta de uma diarreia e um cheiro forte que você vai dizer que tem ácido, mas uma possibilidade muito grande dependendo das condições que essa pessoa vive, certo? O ácido lumbricoides, então, é isso aí. Você tem essa parasitose a nível mundial, ela dá em todo o globo terrestre, a faixa de quantidade de parasitas é acima de 800 milhões, segundo organizações internacionais de saúde, e fica
a seu critério, fazer o seu exame de fezes para verificar que você tem essa parasitose. É muito importante, é um parasita extremamente grave e possivelmente, quem sabe, você vai ter uma surpresa quando fizer o seu diagnóstico. Falou? Obrigado.